falamos um pouquinho com um foco um pouco mais na semana passada no Maranhão, falando um pouco mais da doença em si, porque lá simplesmente parou de vender peixe, né? Depois da notícia. E hoje a gente vai falar é desafiador sempre falar de cenário de preço, né? Porque cenário de preço, o preço do pescado tem influência de tantas coisas, né? Que normalmente não é fácil tentar adivinhar, né, o que vem aí pela frente. Então, o objetivo primeiro, claro, é a gente discutir um pouquinho, né, o que pode acontecer daqui para frente, mas não dá para olhar para frente sem olhar o que está acontecendo para trás e comparar ao mesmo tempo, nesse momento, o que está acontecendo em outras regiões do Brasil. Então é isso que a gente vai seguir. Vamos ver um pouquinho quais são as expectativas ou o que se espera do preço e do consumo nos próximos anos, basicamente de tilápia, e ver o que está acontecendo em outras regiões do Brasil agora, nesse momento, tá? E aí, com base nisso, vamos ver se a gente consegue traçar a nossa expectativa aí para frente, tá? Então vamos lá. Existe um órgão internacional chamado FAO. FAO basicamente é um órgão que cuida aí da parte de alimentação e bem-estar de nós, seres humanos, né? Isso aqui é um gráfico antigo e que foi atualizado agora no ano passado, correspondente ao ano de 2018. Então o que está em laranja aqui, ó, é a captura. Quanto de peixe é capturado, pesca, ano a ano. E o azul escuro ali é a aquicultura. Então o que a gente vê? Que desde os anos 70, basicamente desde os anos 80, a captura está estável, né? O gráfico está mais ou menos reto, né? Significa que a pesca não tem aumentado no mundo. O total de pescado, de pesca no mundo, ele está estável, está parado, no mesmo volume. O que cresce é a aquicultura. Então a aquicultura, vocês veem aqui que os anos 70 era praticamente nada, pequenininho, e hoje já é bastante. Então, esse é um gráfico famoso dentro do negócio nosso de produção, porque a FAO fala que o peixe que vai alimentar o mundo vai vir da piscicultura, vai vir da carcinicultura, vai vir da produção, não vai vir da pesca. A pesca já está no limite. Se aumentar a pesca, vai acontecer uma coisa que a gente chama de sobrepesca, e começa a acabar o peixe nos mares, nos rios. Então vem da piscicultura. Então o nosso negócio é um negócio que realmente tem potencial para crescimento. A próxima, por favor, Celso. E no ano passado, pós-pandemia, eles sempre fazem uma avaliação de qual que é a expectativa que eles têm no mundo até 2030, tá? Então, até o ano de 2030, o que eles estão falando? A produção mundial de pescado, o consumo e o comércio de pescado vão aumentar. Então, vai crescer a quantidade de pescado produzido e consumido por nós. A taxa média de crescimento vai diminuir, mas vai continuar crescendo. Ela foi de 2007 a 2018 de 4,6 e vai para 2,3. O que interessa aqui é o seguinte: vai continuar crescendo a produção em piscicultura no mundo. O consumo de peixe vai subir de 21,5 vai subir de 20,5 para 21,5. Ou seja, cada ser humano que existe no planeta até 2030, inclusive, obviamente, nós, vamos estar comendo pelo menos 1 quilo de peixe a mais. O que significa, multiplica 1 quilo de peixe pela população do mundo todo, vocês imaginam a quantidade de peixe que a gente tem que produzir para conseguir alimentar esse povo todo, né? E o que eles acreditam é que os preços dos pescados devem ter uma pequena redução. Então eles acreditam que daqui até 2030 vai haver uma pequena redução no preço médio pago aos produtores, tá? Isso eles estão falando no mundo todo. E essa pequena redução, em termos gerais, eles estavam falando alguma coisa em torno de 1%. Não é muita coisa, né? Se a gente vendia a 10, é como se fosse vender a 9,9. Então não é muita diferença, tá? Mas quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil agora do peixe, da tilápia que é exportada, vamos ver como é que está a nossa exportação de pescado? Olha como é que é a nossa exportação.
primeiro trimestre desse ano, segundo trimestre e terceiro trimestre. Então, não só a gente está aumentando, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não só a gente está aumentando a nossa exportação mês a mês, trimestre a trimestre, como ela está muito mais alta do que era no ano passado, tá? Então a gente está exportando mais pescado. Vocês lembram daquela crise de preço que a gente teve em 2018? Que o preço do pescado foi lá embaixo? O principal motivo daquela crise foi que o Paraná produziu peixe demais. O Paraná produziu peixe demais e começou a mandar peixe para todo o Brasil. E por que ele produziu peixe demais? Porque os frigoríficos que iam processar esse peixe não ficaram totalmente prontos, Copacol e principalmente Cevale. Como não estavam prontos e o objetivo deles era exportação, eles não conseguiram absorver todo aquele peixe e esse peixe daí foi para tudo quanto é canto do Brasil, inclusive para cá. Tem gente aqui no Nordeste que comprou peixe do Paraná e jogou o nosso preço lá para baixo, né? Próxima, por favor. E qual que é o peixe mais exportado no Brasil? Tilápia. Quase 85% de todo o peixe que a gente exporta é tilápia. De cada 10 peixes, 8,5 peixes são tilápia. Pode falar. Esse crescimento nas exportações da galera lá do Sul tem a ver com o preço do boi que subiu? Tem a ver com o preço do dólar. Né? A questão principalmente é o dólar, tá? O dólar, como está num patamar bem alto, porque hoje o preço médio de um quilo de filé exportado é $6,50 a $7. Acho que a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? $7. Quando o dólar estava R$5, R$35, né? R$35 é o preço hoje de venda do filé no mercado interno. Então, mais ou menos empata. Mas a $5,50 a gente já está falando a R$38, né? E aí R$38 já começa a compensar. Então tem muito a ver realmente, porque a Copacol e a Cevale não exportam carne bovina, exportam frango e suíno, né? Tem muito a ver com dólar. Não tem a ver com boi, porque a gente tem acompanhado aí nas notícias no último mês, né? Com esses embargos da carne do boi, a exportação vai dar diminuída. Sim. Boi, pode ser que... todo mundo está de olho no mercado externo, porque o preço internacional da tilápia está estável, mas nesse valor de dólar que a gente está nesse momento, vale a pena exportar tudo, né? Então é por isso que o Brasil está exportando muito e por isso que está ficando pouco no Brasil e a gente está pagando mais caro por isso, né? Então basicamente realmente é dólar nesse momento, né? A próxima, por favor. Aqui o preço, ó. Então, ó, filé de tilápia fresco, $6,80 a $6,90. Então, lembra que eu falei, a FAO falou que a tendência é redução de preço, né? Só que não é isso que a gente está vendo nesse momento. Tudo bem, caiu 9 centavos aqui, ó, mas aqui subiu 30 e poucos centavos, aqui caiu 7 centavos, aqui subiu 13 centavos, enfim, está estável, estão estáveis os preços de exportação. E isso anima o pessoal que está preparando as suas produções para exportar. Os grandes produtores do Brasil hoje, Copacol, Cevale, Genesis, Brazilian Fish, a própria Netuno, que já exportou muito no passado, ele se anima com a possibilidade de exportar em preços interessantes e em dólares altos. E essa expectativa de exportação, ela já vem há um tempo. E isso tem feito com que as grandes unidades de produção no Brasil estejam investindo em produzir mais. Estão colocando mais peixe na água, estão produzindo mais e investindo em tecnologia. E isso vem acontecendo desde 2018, 2019. E foi refreado, foi parado um pouquinho por causa da pandemia. Vamos ver um negócio aqui. A próxima, Celso. Deixa eu mostrar para vocês vamos falar do passado, que eu comentei, para a gente saber o que vai acontecer para frente, vamos ver o que estava acontecendo para trás. Isso aqui é o anuário da Peixe BR de 2019, ok? Qual que eram as expectativas dos produtores de pescado no Brasil em 2019?
A piscicultura tinha, de 2019 para 2020, a piscicultura tinha crescido 5%, né? Então, se produzia 100, passou a produzir 105. A próxima. O Brasil se firmou como o quarto maior produtor de tilápia do mundo. Então, nós somos o quarto maior do mundo. A gente perde para a China, Indonésia e Egito. E aí vem a gente. Produção de peixes nativos inverte tendência e ensaia crescimento, tá? Então a produção de peixe nativo começou a crescer, eu acredito que esse ano vai cair de novo por causa da questão aí dessa doença da urina negra, né? Da urina preta. Empresas anunciam novas tecnologias e aumento da produção em 2020. Então todo mundo se preparou para crescer em 2020. E a próxima, por favor. E otimismo de investimento. Então tá todo mundo animado. Teve aquela queda de preço em 2018, em 2019 começou a recuperar, o pessoal falou, agora vamos tacar produto, vamos produzir, que a gente vai exportar e vai produzir. E aí veio a pandemia. Mas quando veio a pandemia, essa aqui é uma revista que foi logo no comecinho da pandemia, ainda se acreditava que a gente ia crescer por causa do agronegócio, o agronegócio carregando o Brasil. Exportação de carne suína bateu recorde, expectativa para a próxima safra de grãos melhorou, o agro é o motor da recuperação brasileira, a exportação de carne de frango cresceu 4,5% e a exportação de peixes subiu 32,8% entre 2019 e 2020. Então o pessoal falou, caramba, tudo bem, estamos na pandemia, mas vamos investir, porque se a gente está conseguindo exportar mais, vamos produzir mais. E aí o pessoal começou a ficar preocupado, porque a pandemia que se achava que ia acabar em 3 meses, aqui já tinha mais ou menos 6, 7 meses e não tinha acabado ainda. Brasil é uma usina de aquicultura. O pessoal falou assim, não, vamos lá, estamos firmes. Músculos para a retomada. O pessoal começou a ficar preocupado. A gente tem que começar a pensar, todo mundo pensando na comercialização também, porque a gente está só exportando, mas não adianta só exportar. E o mercado interno vai absorver tudo que a gente está produzindo? Varejo sem padrão. Todos os restaurantes e bares fechados no Brasil, ninguém sabia mais como que ia ser essa situação ao longo do tempo. E aí food service, 6 milhões de desesperados. Food service é isso, restaurante, bar, 6 milhões de funcionários, empregados, donos de restaurante com restaurante fechado, sem saber o que vai acontecer, né? Então começou o pessoal a ficar preocupado. E aí já começou as tentativas de adivinhação, né? Bola de cristal, o que será que vai acontecer? Essa revista aqui, se eu não me engano, ela é do finalzinho, início de 2021, comecinho desse ano. Peixes nativos, será que vai ou não vai? Né? Então começou a ter aquela dúvida, vai ou não vai? Viu que na última o pessoal falou, tá, vai crescer? Agora o pessoal falou assim, já não tenho mais certeza. Vender, isso aqui é fundamental. Ó. Tecnologia e higiene. Então, começou-se a perceber que o consumidor, em função da pandemia, ia ficar muito preocupado com a qualidade e a segurança do que ele estava comendo. Tá? Esse é um ponto fundamental, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Congelados e resfriados com ticket médio mais baixo, vão bem no varejo físico, mas online deixa de ser tendente e converte em necessidade. Então assim, o pessoal começou a ficar preocupado. O que eu estou comendo? Qual que é a qualidade desse pescado que eu estou comendo? Será que é seguro comer isso? E olha, a gente estava falando isso aqui no começo do ano, não estava ainda essa história de doença da urina preta. E aí o pessoal começou a falar, o novo normal, o que vai ser o futuro? O futuro é, as pessoas querem ter segurança no que eles comerem, não querem se arriscar e querem comer um produto que eles tenham a certeza que a origem é conhecida e que eles não vão ficar doentes se comer o produto, tá? Isso é lá no começo do ano. E aí, por último aqui, para vocês terem uma ideia, Juntos por um Planeta em Abundância e mais agricultura brasileira otimista com o futuro. Então isso aqui já era, né, mais ou menos aí no comecinho do ano também, fazendas debaixo d'água em expansão, isso é tudo revista que vocês conseguem olhar e acessar na internet, tá? E vão se intensificar. E aí começou um
dos grandes problemas, comecinho, meio do ano, vão se intensificar as exportações de matéria-prima. Então, o que começou a acontecer? Dólar subindo, exportação de pescado subindo, mas exportação de matéria-prima, milho, soja, também subindo. O que fez com que a matéria-prima ficasse mais cara e a ração mais cara. Então, quem está exportando, ok, está mais caro, porque o dólar está mais alto, você está exportando em dólar, beleza. Mas e a gente que está produzindo aqui no Brasil e tendo que entregar nosso produto aqui no Brasil em real, né? E não em dólar? Vamos lá. Quando a gente fala de cadeia de pescado, você já deve ter ouvido falar várias vezes, cadeia de pescado, a cadeia de pescado. O que é a cadeia de pescado? A cadeia de pescado é isso aqui, ó. Tem aqui os fornecedores, máquina, equipamento, ração, alevino, são os fornecedores. Vocês, produtores, eu também sou produtor de peixe na região sudeste. O frigorífico, que é o transformador, que transforma o que a gente produziu para entregar para atacado, restaurante e varejo, né? Supermercados, peixarias, restaurantes ou para o atravessador. E, finalmente, isso chega no consumidor. Nós somos, como parte da cadeia produtiva, nós temos, né, fazemos parte de pelo menos duas etapas. A etapa de produção e a etapa de consumo. Ricardo, por exemplo, faz parte de 3 etapas. Fornecedor, produtor e consumidor, né? Então, essa é a tal da cadeia do pescado. O que acontece na cadeia do pescado aqui é o seguinte, gente. Quem manda é esse cara aqui, é o consumidor. É ele que fala o que ele quer comprar e o preço que ele vai pagar. É ele que manda. Não é ele não, é o atravessador. Bom, o atravessador, ele faz o papel dele também, ele não deixa de ser uma parte dessa cadeia de pescado. Mas não adianta nada o atravessador falar que vai comprar mais caro se o consumidor falar não. Ou o contrário, se o consumidor não estiver comprando, não adianta porque ele não vai conseguir vender. Porque o fluxo de demanda de recursos financeiros, o que a gente significa isso? O que a gente tem que produzir e quem vai nos pagar é o consumidor. A gente só manda serviço, tá? E se é o consumidor que manda, né, a gente percebe como que a questão da doença da urina preta interferiu, porque o consumidor simplesmente falou, eu não quero mais comprar, por preço nenhum, né? Bom, isso aí tem, né? Não é bem assim, né? Porque por preço nenhum, vocês devem ter visto o filme, né? Do cara abrindo o caminhão e dando, aí dado, todo mundo queria, né? Comprado não, né? Mas dado não tinha doença, né? Então assim, mas enfim, os consumidores realmente ficaram preocupados com o pescado que estavam consumindo. E esse problema aconteceu Norte, Nordeste. Não aconteceu na região Centro-Oeste, não aconteceu na região Sudeste, não aconteceu na região Sul. Primeiro, porque tem pouco peixe nativo lá, sem dúvida nenhuma. Mas o principal não é isso, porque a gente tem tilápia lá. A tilápia é o produto mais produzido no Brasil, inclusive lá. E aqui a gente está sofrendo um pouco por causa disso, e é com tilápia, né? Então, por quê? Vamos lá. Isso aqui é uma análise que foi feita, uma avaliação que foi feita no ano passado sobre os novos hábitos de consumo da gente, né? O que nós e os nossos clientes querem do peixe que a gente está produzindo. Então, ó, coisa boa para a gente, 60% dos produtores agora preferem comer produto fresco e não industrializado. Então, aquela preocupação, eu quero comer uma coisa que seja saudável, eu quero um alimento fresco, eu não quero nada industrializado. A casa passou a ser o centro da vida das pessoas, né? Ninguém podia sair, não tinha restaurante, não tinha nada, a gente comia em casa. E essa tendência da gente comer mais em casa do que comer no restaurante, acredita-se que vai durar por determinado tempo. E isso aqui é fundamental, olha, para quase o dobro das pessoas. Então, o dobro de pessoas que se preocupavam há alguns anos atrás com limpeza da loja, se preocupam agora. Todo mundo se preocupa com limpeza de loja dos funcionários e o mais importante, é mais importante que preço. Então, olha só, as pessoas estão mais preocupadas em ir no restaurante, ir num bar, ir no supermercado e ter certeza que eles estão comprando
comprando um produto de qualidade, um produto processado ou com selo de qualidade, alguma coisa desse sentido, do que o próprio preço. Claro que o preço manda também, mas se o cara fala, não sei se eu contei, não contei essa história para vocês, contei lá no Maranhão. Tem um produtor de peixe na região centro-oeste, que ele passou a pegar o peixe que ele vendia, tilápia, eviscerada sem escama, que vendia, que ele colocava na gôndola, ele passou a vender com filme plástico. O cliente, o consumidor, chegava lá na gôndola, via lá o peixe em cima do gelo, e via um peixe com um filmezinho plástico, com uma etiquetinha, qual que ele ia pegar? O peixe com filme plástico, segurança. Ah, esse peixe aqui, será que alguém tossiu em cima? Quanto tempo esse peixe está aqui? Não, o peixinho aqui enroladinho, vou comprar esse peixe aqui. Hoje, é óbvio que fala assim, Gustavo, você está falando que a gente vai ter que passar filme plástico em todos os peixes? Não, mas em um ou outro, para dar para o produtor, para o consumidor, a sensação de que ele está comprando um produto de qualidade. Para ele lá, funcionou. A próxima, Celso. Expectativa severa de cortes de gastos, então está todo mundo com o bolso curto. Então, produto caro é uma coisa que está entrando em extinção. Então, todo mundo sabe, a gente está numa crise financeira. A inflação esse mês vai ser a maior inflação de todos os tempos. Por mais que o governo esteja se esforçando aí para segurar isso, não se segura, né? A inflação está subindo. E 25% das pessoas estão comprando ou produtos novos ou visitando e comprando em novas lojas. Então mudou. Aquele clientezinho nosso que ia lá toda vez naquele mercadinho lá e comprava a nossa tilápia, isso já não está acontecendo mais, ó. 1/4 das pessoas, de cada 10, 2,5 pessoas estão procurando produtos em outras lojas que não visitavam antes. E 30 a 40% de cada 10 pessoas, 3 ou 4 pessoas estão experimentando marcas novas ou produtos novos para ver se consegue alguma coisa que seja de melhor qualidade, tá? Então essa é a tendência nossa como consumidor. A gente quer segurança, a gente quer qualidade de produto para que a gente possa saber que a gente vai comer aquilo e aquilo não vai fazer mal para a gente. E aí que a tal da doença pegou pesado, porque essa doença existe, gente. O primeiro caso dessa doença foi registrado na Alemanha em 1924. Ou seja, a doença existe há 100 anos. A gente sabe que de tempos em tempos tem casos dessa doença. Por que agora que essa doença foi lembrada e causou um estrago tão grande? Por 2 motivos. Primeiro, porque em 1924, para o cara saber que da Alemanha veio para cá, né, não ia saber, né? Então a velocidade da informação hoje é muito rápida. E a informação ruim corre mais rápido ainda, né? Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, está todo mundo com medo da pandemia. Já está todo mundo assim, caramba, mais uma pandemia, mais uma doença, mais um negócio que eu vou ter que fazer. Então, é o medo das pessoas. Juntou o medo, a fake news, a velocidade que isso propaga, e aí deu o estrago que deu, que demora para recuperar, tá? E não só demora para recuperar, como a gente pode ir preparando que vão ter outros, né? Porque é fácil, a gente tem que se preparar para isso. Daqui a pouco acontece mais um, aí alguém inventa mais alguma coisa, né? Não quero que ninguém saia daqui deprimido, triste, mas a verdade é que a gente tem que se preparar, porque isso pode acontecer de novo. Vamos lá, Celso. E como que a gente se prepara para isso? Eu sei que isso aqui é uma coisa de longo prazo, tá? Eu sei que isso não é uma coisa que a gente consegue fazer imediatamente. Mas como eu falei para vocês, o consumidor quer segurança no que ele está se alimentando. Enquanto a gente não der para ele segurança, que o peixe que a gente está entregando para ele é um peixe de boa qualidade e que ele não vai ficar doente se ele comer aquele peixe, ele vai ficar desconfiado. E qualquer noticiazinha que aparecer
aparecer, ele vai correr e vai fugir, e vai comer outra coisa, e vai para outro lugar, tá? Ainda mais porque a nossa cadeia não é organizada. Está tendo vaca louca, sabe a doença da vaca louca? Está tendo doença da vaca louca agora aqui no Brasil, há um mês atrás, mas a cadeia de produção do bovino foi lá e abafou, né? Então eles têm um potencial muito maior de se organizar e abafar essas histórias. A gente fica, vamos ver o que a gente vai fazer, e agora, né? Então a nossa cadeia ainda é pouco organizada, tá? A gente tem que organizar. Isso aqui, ó, selo de inspeção federal, selo de inspeção estadual, selo de inspeção municipal. São os selos de inspeção do Ministério para produtos agrícolas, no geral, que vão diretamente para o consumo humano. O selo de inspeção municipal é feito pelo município, estadual pelo estado, e o federal é feito com base nas regras e normas brasileiras. Mas o que está acontecendo agora é isso aqui, ó. Existe um sistema integrado de sanidade agropecuária. Então, hoje, está muito fácil você entrar com seu selo via SIM, que é um selo de inspeção municipal, e você pedir, aqui está o site inclusive, ó, pedir a equivalência. E aí você consegue equivalência, se você tiver o mínimo de regras lá que eles estabelecem, e você consegue vender no Brasil todo. Você não precisa mais, porque essa é a diferença entre os selos, entendeu? Quem tem selo de inspeção municipal só pode vender dentro do município, estadual dentro do estado, e federal o Brasil inteiro pode exportar. Se você tira um selo de inspeção municipal, que é bem mais simples, você pede a equivalência e eles te dão a possibilidade de vender no Brasil inteiro, tá? Então esse é um processo que vai acontecer ao longo do tempo. Ah, Gustavo, mas eu não quero fazer filé. Não, mas processar peixe e colocar o selo não é só para fazer filé. Você pode entrar com o seu peixe inteiro lá dentro, passar por um processo lá de lavagem ou de verificação, e ele sai com selo de inspeção. Desculpa, gente. E o selo de inspeção é a garantia para o produtor, para o consumidor, que aquele peixe está ok, né? Ou pelo menos é uma, vamos dizer assim, uma avaliação a mais, né? Se ele tiver que pegar um peixe que ele sabe que foi inspecionado e um peixe que não foi inspecionado, com medo que ele está, com medo que a gente está, a gente vai no que é inspecionado. E é por isso que o problema da doença da urina preta não pegou região centro-oeste e sudeste e sul, porque todo peixe lá é inspecionado, 99% do peixe é inspecionado, 99% do peixe é processado. Então os consumidores, quando vão lá no supermercado e vem lá que tem um carimbinho do CIF, ou que tem uma embalagem, ou sabe que o supermercado só pode comprar se for cifrado, senão ele é multado, o cara fala assim, peraí, existe uma certa segurança de que esse peixe é um peixe que veio de uma origem conhecida, né? Porque tem essa coisa também, não é o nosso caso aqui com a tilápia, né? Mas lá, por exemplo, no Maranhão, muita gente falava assim, Gustavo, sabe por que eu não compro a tambatinga ou o tambaqui? Porque como é que eu vou saber se essa tambatinga é de piscicultura ou é de pesca? Né? Tá aqui, ó. Como é que eu vou saber? Só a tambatinga de pesca que dá problema. De piscicultura não. Como é que eu vou saber? Qual que é? No nosso caso aqui não é esse problema, né? A gente sabe que a tilápia é de produção, porque a de pesca é muito pequena, né? Mas enfim, essa é uma questão que eu acho importante vocês irem discutindo ao longo do tempo, tá? Se não tiver um selo de inspeção, o produtor vai ter dificuldade cada vez que tiver uma fake news, ele vai chegar e vai estar, né, sensível, o consumidor está sensível a isso. Ele vai buscar da onde ele sabe que pelo menos alguém olhou o peixe antes de chegar na mão dele, algum órgão federal, estadual, municipal. Eu sei que está pequenininho aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, depois eu tenho um grafiquinho sobre isso. Desde agosto desse ano, a Peixe BR, né, que é a Associação Brasileira de Piscicultores, ela começou a tentar organizar a formação de uma listagem de preços de tilápia. Começou aqui pela região
Paranaense, Grandes Lagos, que é na divisa de São Paulo com Paraná e Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, que é o maior produtor, onde está Cevalha e Copacol, e o norte do Paraná, que também é, na verdade, na divisa de São Paulo. Aqui é mais para o lado do Mato Grosso e aqui é mais para o lado de São Paulo, tá? Então, esses eram os preços em agosto, ó, dia 6 de agosto de 2021. 6,76, 6,77, 7,41. Isso é preço pago ao produtor, né? Beleza, esses são os preços normalmente que a gente está acostumado em São Paulo, região centro-oeste, Paraná. Esses são os preços que a gente está acostumado. Até um pouquinho mais alto, mas alguma coisa na faixa de 6,50. Vamos ver o último. 22/10, semana passada, né? 7,67, 7,68 e 8,02. Peixe inteiro. A base dele lá é um peixe de 800 a 900 gramas. Tá? Vamos ver o grafiquinho, passa a próxima que a gente consegue ver melhor. Olha só. Então, ó, no dia 6 de agosto, 8 de agosto, o peixe, peguei aqui só o oeste do Paraná, estava R$ 7,41 e na semana passada R$ 8,02. Então o preço lá do peixe está subindo, tá? E por que que o peixe lá está subindo? Por que que o peixe da região que é a maior produtora, que é a região que aliás não tem nem comparação com a velocidade de crescimento que a gente pode ter de peixe aqui, a gente sabe que o nosso peixe aqui pode crescer mais rápido. Eu sei que o Castanhão passa por algumas dificuldades em termos de qualidade de água, mas enfim, por que que o peixe lá está subindo? O peixe lá está subindo por um motivo simples. Por que que todo produto sobe de preço? Porque o consumo é maior do que a oferta. E é isso que manda no preço, gente, não tem jeito. Se a gente consome mais peixe do que a gente tem peixe disponível no mercado, o preço sobe. Então o preço lá está subindo porque o consumo está subindo. Como o consumo está subindo, então o preço está subindo. Isso aqui, ó, eu coloquei aqui, vocês podem acessar, tá? Acessem a página da Peixe BR, é disponível. Vocês vão ver lá semanalmente o preço do peixe lá. Isso aqui é uma iniciativa que foi feita por algumas empresas para dar um norte, para dar uma visão para os produtores do que é o preço. Porque isso aqui ajuda também a manter o preço, tá vendo? Está estável nas últimas 2 semanas. Porque daí, quando vem o comprador e fala, não, rapaz, tem não sei quem está vendendo lá o peixe a R$6. O pessoal fala assim, não está não. Olha o preço médio aqui, quanto que está, ó. Eu tenho isso aqui, é 8,02. Duvido que alguém esteja vendendo a R$6, tá? Então, isso aqui que está sendo feito pela Peixe BR lá no Paraná, é para dar um norte para o produtor saber mais ou menos qual que é o preço médio de venda. E olha quem que são os patrocinadores, tá vendo? Tá bem pequenininho aqui, ó. Esses são patrocinadores, são as empresas que estão investindo nesse projeto para trazer esse preço médio, para ajudar o produtor a entender e saber o que está se fazendo no mercado. E olha aqui, ó, pequenininho aqui, ó. A próxima aí, Celso. Integral Mix. O que nós estamos fazendo, ajudando e investindo no instituto que é feito lá em Piracicaba para fazer preço médio de peixe lá no Paraná, que a gente não atende o Paraná? Porque a gente já conversou com o pessoal e eles ao longo do tempo vão fazer um pra gente aqui também, tá? Então eles vão trazer ao longo do tempo, vai demorar um pouquinho, porque você vê, começou em agosto, né? Mas a expectativa é que no próximo ano a gente já consiga ter uma formação de preço para a gente ter uma ideia, um padrão de preço, para que a gente possa ter uma ideia do nosso peixe aqui no Nordeste também. Tenho certeza que o Ceará vai ser talvez um dos primeiros lugares para ser avaliados, tá? Então, isso vai ajudar a gente a saber mais ou menos o preço do peixe. Só que o preço do peixe só não é o que interessa para a gente saber se a gente está tendo lucro ou não, né? Vamos lá, a próxima, por favor, Celso. Então, vamos lá.
Eu posso falar para vocês aqui que o preço do peixe vai subir? Eu acredito que sim. É um pouco bola de cristal, porque ninguém sabe. Eu posso sair daqui amanhã, solto uma outra notícia de alguma outra peste que está acontecendo aí e o preço cai, tá? Então, assim, é muito difícil fazer uma previsão. A gente faz uma previsão ou uma expectativa com base no que a gente está vendo nos outros estados. O preço na região sudeste e centro-oeste está subindo porque o consumo está maior do que a demanda, o consumo está maior do que a oferta, ou seja, estamos consumindo mais peixe do que estamos produzindo, e esse consumo está maior do que a produção porque, além do consumo estar aumentando normalmente, está faltando peixe. Está faltando peixe porque quando veio a pandemia, muita gente não colocou peixe na água. Então reduziu a produção de peixe. Como reduziu a produção de peixe, o que aconteceu? Faltou peixe. O que vai acontecer aqui daqui a alguns meses? Muita gente que está com peixe na água não está repovoando. Muita gente está desistindo. Então, eu imagino que em algum momento vai ter menos peixe na água, vai ter menos produção, e isso possivelmente vai fazer com que o preço novamente suba. Aliás, gente, para quem está acostumado, como vocês, como eu, com atividade agropecuária, é assim, né? Sobe preço, a gente ganha mais, baixa preço, a gente ganha menos, sobe preço, a gente ganha mais. Infelizmente, a doença de RAF fez com que, nesse momento, a gente tivesse uma redução de consumo que não deveria acontecer. Era para estar consumindo peixe e a gente vendendo peixe e o preço estável, tá? Mas esse negócio da doença de RAF vai passar, tá? Eventualmente vai passar. Já está aquecendo um pouquinho as compras. Ninguém vai deixar de comer peixe, que é um produto saudável. Depois, eu acho que o pessoal pode passar, inclusive, a reportagem que a gente fez lá no Maranhão, para vocês assistirem, que é mais focada, tá? Nessa parte da doença de RAF. E ali a gente fala, né? O pessoal falando que está começando a comprar de novo, o mercado está reaquecendo. Ninguém vai deixar de comer peixe, que é um produto saudável, é um produto que faz bem. Eu falei lá nas entrevistas, eu falei, gente, sabe para quem que está fazendo mal isso? Para a gente mesmo. Nós consumidores, estamos deixando de consumir um produto que é um produto que faz bem para a gente, que é saudável. Então, dentro da cadeia produtiva, todo mundo está sofrendo, inclusive nós consumidores. Então, nós vamos voltar a comprar peixe, eu não tenho a menor dúvida. Então, isso é passageiro. A gente podia ter passado esse ano sem essa, né? Saindo de uma pandemia, mas, bom, é assim que funciona o mundo. Lá na frente, eu acredito que os preços tendem a melhorar. Quanto? Vai voltar a 9? Vai voltar a 10? Eu não sei dizer. Mas o que eu sei dizer para vocês é o seguinte: não importa o preço que eu fale que vai chegar. A gente não sabe se a gente vai ter lucro se a gente não saber quanto ele está custando. E saber quanto ele está custando é o nosso dever de casa. Eu tenho que saber quanto está custando o peixe para saber se eu estou ganhando dinheiro a 7, a 8, a 9 ou a 10. Se eu não sei quanto custa o peixe, eu não sei se eu vou estar ganhando dinheiro ou não. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Essa é uma planilhinha bem simples, né? Mas apesar dela ser simples, aqui para baixo tem uma tonelada de cálculos, tá? Matemáticos complexos, e aqui a gente está vendo só o resumo. Então eu peguei só como exemplo, tá? Pode ser que esse exemplo aqui seja um exemplo parecido com alguma piscicultura de vocês, pode ser que não seja, tá? Aqui é só para ter uma ideia. Então eu estou colocando aqui, ó, um produtor que aloja na faixa aí de 120 mil animais por ano, ou seja, 15 mil peixes a cada 45 dias ou 10 mil peixes por mês, tá? Então, o produtor que aloja 120 mil peixes por ano, trabalhando com 50 quilos de peixe por metro cúbico, com peso final de 1,10 kg, com uma sobrevivência de 50%, com uma conversão alimentar de 1,8, fazendo esse peixe em 7 meses, comprando uma ração a R$ 78, comprando o alevino R$ 220 o milheiro, com 3 funcionários trabalhando na fazenda, hoje estaria com preço de aproximadamente um custo
de aproximadamente R$ 7,94. Tá? Esse é o custo aproximado. Gente, eu estou falando desse caso. Vai ter gente que vai estar com preço melhor, com custo melhor, vai ter gente que vai estar com custo pior. Tá? Essa é só uma base para vocês terem uma ideia. Se a gente estiver vendendo peixe aqui a R$ 8,30, a gente está ganhando 36 centavos por quilo de peixe. Então, se a gente tiver com esses índices aqui, estamos ganhando um dinheirinho ainda. Tá certo que aqui, ó, eu não estou colocando o custo de você repor o tanque-rede, né? Porque uma hora vai quebrar, você vai ter que repor. Tá a manutenção, tá a costura do tanque-rede, tá o combustível do barco para consertar, tem energia elétrica. Isso aqui está aqui, nesse exemplo, tá, gente? Mas não tá o custo de você ter que comprar novamente o tanque-rede, tá? Isso não tá aqui dentro. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Eu vim conversando com o Ricardo, né? Eu sempre fico preocupado. O objetivo aqui hoje não é falar sobre ração, mas deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Eu ouvi o Ricardo comentando que tem gente comprando ração a 75. Põe 75 para mim aí, por favor, Celso. Olha aí, que beleza, né? Comprou a ração a 75, saiu de 36 centavos o lucro para 64. Beleza, né? Ganhei dinheiro. Joga a conversão alimentar para 2, por favor, Celso. E o dinheiro que eu achei que eu estava ganhando, que eu estou comprando mais barato, se a conversão for para 2, você já está perdendo dinheiro. Então, cuidado com a alimentação e com ração, gente. É o maior custo dentro do custo de produção. Então, não brinquem com isso, tá? Não se arrisquem. Assim como o consumidor quer um produto seguro, quer ir lá na gôndola e pegar um produto que ele saiba a garantia, a qualidade, a procedência, a mesma coisa nós, produtores, temos que fazer com nossos fornecedores, de ração, de alevino, de tudo. Compre aquilo que vocês conhecem que tem qualidade, porque às vezes aquela velha história, né? O barato sai caro, ok? Volta um pouquinho para... E finalmente, gente, depois de tudo isso, né? Então, sabendo bem o custo de produção, sabendo que existe uma tendência, obviamente, ao preço voltar a um patamar mais alto, quando o consumo voltar, o consumo vai voltar e vai faltar peixe, né? Então, essa é uma tendência, tá? Que é o que está acontecendo lá na região centro-oeste e sudeste. Lá não teve o problema de doença da urina preta. Então, o consumo continuou subindo, faltou peixe. Aqui, em algum momento, isso vai acontecer, tá? Mas o mais importante é isso aqui, ó. A cadeia produtiva, vocês produtores têm que se unir para atravessar essa fase. Tá? É fundamental vocês conversarem entre si. Eu não vou falar para vocês já começarem a fazer uma avaliação de preço e vocês conversarem entre vocês, olha, o preço mínimo que a gente vai vender é esse, tá? Eu não vou falar para vocês fazerem porque eu acho que vocês já deveriam ter feito. Vocês têm que ter um valor mínimo. Quando eu estava lá agora no Maranhão, me chamou a atenção conversando com um produtor, eu falei assim, a cadeia aqui é muito desorganizada. Ele falou assim, menos a cadeia dos compradores. Enquanto nós produtores não definimos qual que é o preço mínimo que a gente vai vender, os compradores já falaram qual que é o preço máximo. Já se reuniram entre eles, já falaram, só compra por isso. Mais do que isso a gente não compra. Então assim, eu não estou dizendo que o atravessador, o comprador, ele tem o seu papel dentro da cadeia, tá? Ele é importante dentro da cadeia de pescado. Mas a gente tem que entender que não dá para um comprador ganhar R$ 2,00 no quilo do peixe, enquanto a gente passa com peixe 7 meses dentro da água com todo o risco para ganhar 30 centavos, tá? Então, temos que se unir e organizar para que a gente consiga trabalhar a questão do negócio como um todo, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, essa é uma questão básica. A união faz parte do processo. E com o apoio, lá no Maranhão a gente teve um pouco mais, assim, deu para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto especificamente, porque lá a gente conseguiu juntar prefeitura, vereador, Sebrae, banco. O banco já veio, o cara do banco já veio e já falou assim, não, vamos renegociar aqui, tem esse formato de renegociar as dívidas. Aqui a gente não conseguiu, ou seja, lá eles já estão mais unidos do que a gente está aqui. Aqui a gente não conseguiu mobilizar esse pessoal todo. Então, as pessoas que estão aqui têm que começar a fazer isso para conseguir melhorar todo o nosso sistema, ok? Eu acho que essa foi a última.
Tá, gente, então era isso, como eu falei, é só um guia para a gente conversar um pouquinho e discutir um pouquinho. Espero que possa ter ajudado vocês a pensar um pouquinho no futuro com base no que aconteceu no passado, ok? Obrigado, gente.